Questão 29, item 01. Se o gráfico abaixo representa a função polinomial f, definida em reais por f de x, é igual a ax ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais d, ou seja, que é a expressão geral de uma função do terceiro grau, com a, b e c coeficientes reais, então f aplicada em 2 é igual a 24. Ele quer saber se eu aplicar o valor numérico da minha função aplicada em 2 é 24. Então, ele deu o gráfico dessa função. É uma função do terceiro grau com tendência de subida, ou seja, como o coeficiente dominante é positivo, ela tem essa tendência de subida. Ela começa no menos infinito, vai até esse ponto aqui que eu chamo de máximo relativo, depois ela volta a descer até o ponto de mínimo relativo e depois ela sobe para o mais infinito. Ela vai cruzar, o gráfico da função vai cruzar o eixo do x 3 vezes, então eu tenho menos 2, menos 1 e 1, que são as raízes, e vai cruzar o eixo do y uma vez, no ponto de menos 2, que é o quê? É o intercepto dessa função. Vamos lá. Ele me deu essa função aqui, essa expressão geral, f de x igual a x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais d. Eu preciso, utilizando os dados do gráfico, converter ela, desenvolver esse polinômio na forma fatorada. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho a expressão geral. Na forma fatorada, eu vou usar os binômios na forma x menos a raiz. Como eu olho aqui, o termo que tem um expoente maior é o 3, né? O primeiro termo, x ao cubo. Esse ao cubo indica que é um polinômio do grau 3. O polinômio do grau 3 vai ter 3 raízes, x1, x2 e x3. Então, eu posso reescrever esse polinômio com binômios em função de cada raiz. X menos x1, que é menos 2, x menos x2, que é menos 1, e x menos x3, que é o 1. Então, substituindo, x menos x1, que é menos 2, dá x menos menos 2, vai dar x mais 2. X menos x2, que é menos 1, vai ficar x menos menos 1, que dá x mais 1. E x menos x3 é x menos 1, que é a minha terceira raiz, vai dar x menos 1. O que eu não posso esquecer? Existe esse coeficiente dominante, esse azinho, que eu tenho que botar na frente dos binômios das raízes para indicar a minha amplitude, a minha altura do gráfico. Por quê? Porque eu posso ter dois gráficos de duas funções que têm as mesmas raízes, porém são funções diferentes. Por quê? Porque esse A vai indicar a amplitude do gráfico, a amplitude do polinômio, certo? Então, agora eu tenho que calcular esse A. E o A está diretamente vinculado ao quê? Ao intercepto, que é esse outro valor que a gente pegou do gráfico, que é o menos 2. Então, vamos continuar. Eu cheguei aqui, f de x é igual a, que é o meu coeficiente dominante, que multiplica o binômio da primeira, da segunda e da terceira raiz. E eu pergunto, né? Será que esse polinômio é unitário? O que é um polinômio unitário? Será que o a é igual a 1? Para calcular isso, eu vou usar, que nem eu falei para vocês, o intercepto, que é o menos 2. Então, o que é o intercepto? É um ponto que está sobre o eixo do y, é um ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a menos 2. Quando eu tenho x igual a 0, y igual a menos 2, significa que a função aplicada no ponto 0 dá o resultado menos 2. Então, eu vou pegar isso aqui, essa função da primeira linha, e vou aplicar o valor x igual a 0. Então, eu vou ter f de 0 igual a coeficiente dominante que eu quero saber, 0, né? X mais 2 vai virar 0 mais 2, x mais 1 vai virar 0 mais 1, e x menos 1 vai virar 0 menos 1. 0 mais 2, isso tudo eu vou igualar a menos 2, que é o resultado que eu peguei no gráfico, né? Então, 0 mais 2 dá 2, 0 mais 1 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2a. Menos 2a igual a menos 2, o menos 2 que está multiplicando passa dividindo, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, a igual a 1. Então, de fato, esse polinômio é unitário, certo? Se o polinômio é unitário, a gente só substitui o a por 1 ou repete sem um 1, né, que fica só os binômios de cada raiz. Aí agora, para terminar a questão, ele pede o quê? O valor numérico da função aplicada em 2. Então, f de 2, substituindo x por 2, 2 mais 2 dá 4, 2 mais 1 dá 3, 2 menos 1 dá 1.
4 vezes 3 dá 12, vezes 1 dá 12. Então, a função f de 2 é igual a 12, diferente do que afirma no item 1, que perguntou se era 24. Então, o item 1 da questão 29 está errado.